Oi pessoal, boa noite. Então, primeiro eu queria apresentar aqui minha cachorra Nina. Fala lá, Nina. Fala lá pra eles lá. Fala oi pra eles. Manda um salve pro pessoal do oitavo ano do Poliedro. Salve aí, galera. Né? Enfim. Pronto, tá bom. Bom, galera, então é o seguinte. Vou fazer com vocês aqui uma revisãozinha sobre a Europa. E a gente vai tratar de vários temas. Vamos começar fazendo aqui uma regionalização do continente europeu. Então eu coloquei aqui um mapinha para vocês sobre com o continente europeu, um mapinha para colorir, Europa para colorir, tá? E eu vou, em primeiro lugar, diferenciar as 4 regiões da Europa, segundo o que a gente estudou em sala de aula, certo? Então, primeiro vamos começar pela Europa ocidental ou centro-ocidental, como a gente chama. Eu vou pintar de azul aqui, ó, todos os países da Europa centro-ocidental. Tá legal? Aqui é o Reino Unido, Irlanda, né? Aí aqui a Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça e só, tá? Isso aqui é o que a gente chama de Europa centro-ocidental. Agora eu vou pintar de verde a Europa centro-oriental, Rússia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia. Aqui é a Polônia, aqui era a Bielorrússia, na verdade Ucrânia e Hungria, a Áustria, a Áustria, esse paizinho aqui, também está dentro da Europa centro-ocidental. E a República Tcheca, que é esse daqui, está dentro da Europa centro-oriental. Aí, Europa centro-oriental, a gente ainda tem aqui a Hungria, Romênia, Bulgária, Moldávia, bom, não precisa saber o nome de todos os países, e aqui também os países que pertenciam à ex-Iugoslávia. Tá? Então, tudo isso aqui é a Europa centro-oriental. Aí agora, vamos pintar de amarelo a Europa meridional ou Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, e também a Grécia aqui. Desculpa, eu tinha esquecido a Albânia, que também faz parte da Europa centro-oriental. E aqui ainda Grécia. Opa, pintei errado aqui. Nossa, estou errado. Tudo bem? Vamos pintar a Turquia também oriental, oriental. Ok? Beleza. E para finalizar, pintar de vermelho aqui os países da Europa do Norte ou Europa setentrional. Beleza. Então é isso daí. Bem, agora vamos começar a definir algumas características desses países europeus, dessas 4 regiões europeias. Então aqui na Europa do Norte, vou colocar assim, né? Europa do Norte, eu vou só falar para vocês algumas características dela. Não vou escrever tudo porque não cabe tudo aqui, e vocês podem verificar essas características que estão anotadas lá no nosso OneNote, beleza? Naquela tabelinha que a gente construiu junto em sala de aula. Então a Europa do Norte, ela envolve esses países aqui, principalmente a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Islândia, né? Em termos de clima, eles têm aqui um clima muito frio, exatamente porque tem uma latitude muito alta, ou seja, estão muito distantes do Equador. Então tem menos insolação, né? Bate menos sol aqui e, portanto, o clima é bem frio. Nunca tem um verão propriamente dito, e o inverno é muito rigoroso. Tá? Em termos de relevo,
essa Europa do Norte é caracterizada pela presença de planaltos antigos e muito desgastados, principalmente os Alpes, só um instantinho aqui, os Alpes escandinavos, que ficam aqui na Noruega, e também pelos fiordes, que são essas reentrâncias aqui, ó, no continente, no litoral da Noruega. Tá? Lembra que os fiordes são braços de mar que entram para o continente aqui na Noruega e que foram formados pela erosão glacial, ou seja, quando depois da última era do gelo, quando o gelo que estava aqui em cima da Noruega, da Finlândia e da Dinamarca, quando esse gelo derreteu, ele foi erodindo o litoral e criando esses grandes corredores aqui por onde a água do mar penetrou por interior da Noruega, formando os tais fiordes. Tá legal? Bem, então clima, já falamos, relevo também. Além disso, em termos sociais, a Europa do Norte é a mais desenvolvida, quando a gente fala de qualidade de vida, né, são os países que têm maior IDH, e isso está muito ligado aos grandes investimentos que foram feitos pelo estado de bem-estar social, que é um conceito bem importante que a gente viu, né, o estado de bem-estar social, que é exatamente quando o Estado, o governo, ele investe em serviços públicos de qualidade para a população, como educação pública, saúde pública, moradia e até projetos culturais. E em termos culturais, agora, a Europa do Norte ela é caracterizada pela religião protestante e pelas línguas nórdicas, que também são uma derivação das línguas germânicas, tá? Bem, passando aqui para um outro agora, vamos para o outro extremo, o sul da Europa ou Europa meridional, que são aqui Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Esses 4 países, em termos de cultura, eles são caracterizados pelo domínio da cultura latina, tirando o caso da Grécia, né? E pela religião católica, também tirando o caso da Grécia. A Grécia tem uma língua grega, né? Eles falam grego lá ainda, e a religião é o cristianismo ortodoxo, que é o mesmo cristianismo adotado na Rússia, ok? Mas em termos socioeconômicos, ou seja, as condições sociais desses países hoje, eles são caracterizados pela crise econômica. Então são os países que estão com crise mais aprofundada na Europa. E essa crise tem a ver com o fato de eles ou não terem se industrializado completamente, que é o caso de Portugal, Espanha e Grécia, ou estarem em processo de desindustrialização, ou seja, eles estão perdendo indústrias, né, que é mais o caso da Itália. E por que eles estão perdendo indústrias ou que eles não se industrializaram completamente? Porque as indústrias acabaram migrando para países de mão de obra mais barata, como a China, Vietnã e outros países lá da Ásia. E além disso, os governos desses países, exatamente pelo fato das empresas terem ido embora, eles atualmente têm grandes déficits públicos, ou seja, eles gastam mais dinheiro do que eles têm. Por que eles gastam tanto dinheiro? Porque eles têm uma população envelhecida, então uma população que precisa muito de assistência médica, recebem aposentadorias e tudo mais, e ao mesmo tempo não tem uma geração de riqueza tão grande, exatamente pelo fato de que eles se desindustrializaram ou não se industrializaram completamente. Então são países que têm pouca riqueza e muitos gastos. Claro, tudo isso daí relativamente pensando em Europa. Né? Se a gente fosse comparar com países da América Latina, com países africanos, lógico que eles estão muito melhores do que isso. Né? Mas em termos de Europa, são as áreas que estão mais em crise. Quando a gente fala de relevo em relação aqui aos países do sul da Europa, vou até fazer um desenho aqui agora no mapa,
a gente vai encontrar nesses países, ou pelo menos no norte desses países, dobramentos modernos, como é o caso dos Pirineus, aqui no norte da Espanha, o caso dos Alpes, aqui no norte da Itália, dos Pirineus, aqui no centro da Itália, dos Balcãs, aqui nessa região, né, da ex-Yugoslávia e do norte da Grécia, e do Cáucaso aqui. Esses nomes todos você não precisa saber de cabeça. O que importa é lembrar que todos eles são dobramentos modernos. Dobramentos modernos são um tipo de relevo formado pelo choque entre placas tectônicas. Então o que aconteceu foi que a placa da África, que fica logo ao sul aqui da Europa, ela migrou para o norte, ela veio nessa direção assim, né, e acabou pressionando a placa europeia e, portanto, criando esses dobramentos modernos aqui no sul do continente. Então todo o sul do continente europeu é formado por grandes cordilheiras montanhosas, né, que são montanhas altas e com relevo bem acidentado, assim, aquelas montanhas bem pontiagudas, exatamente por serem montanhas que foram formadas por dobramentos e por terem sido formadas há pouco tempo, relativamente, né, coisa assim de 200 a 100 milhões de anos atrás, o que para a história do planeta é pouco tempo, certo? Em termos de clima, esses países aqui têm o clima mediterrâneo, exatamente porque aqui, logo ao sul deles, está o mar Mediterrâneo, e aqui na África, que está logo ao sul, tem o deserto do Saara. Então, durante o verão, vem uma massa de ar muito seca do Saara e acaba dominando toda essa região aqui, e acaba, portanto, fazendo com que não chova durante o verão, que é a característica do clima mediterrâneo. Eles têm um inverno mais chuvoso e um verão mais seco, por causa dessa massa de ar que vem do Saara e impede que as chuvas aconteçam aqui no sul do continente. Ok? Bom, agora para finalizar, vamos falar da Europa Central, da Europa Centro-Ocidental e da Europa Centro-Oriental. Vou começar aqui pela Europa Centro-Oriental. A Europa Centro-Oriental é essa região que está em verde. Tem países importantes aqui como a Polônia, como a República Tcheca, a Eslovênia, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Ucrânia, a Bielorrússia, Rússia, tá? E esses países são caracterizados, em termos de clima, pelo domínio do clima temperado continental. Então veja, clima temperado é um clima que tem as 4 estações do ano bem definidas. Esse clima ele existe tanto aqui na Europa centro-oriental como na Europa centro-ocidental. Clima temperado. A diferença é que na Europa centro-oriental, nessa parte verde, o clima temperado ele é caracterizado por invernos mais rigorosos. Então ele é um clima mais frio. E por que ele é mais frio? Porque ele está bem para o interior do continente. Então ele não tem a influência de uma corrente marítima quente, que tem aqui desse lado, ó. Aqui tem uma corrente marítima quente, que vem lá do Golfo do México e chega nessa região aqui, por isso ela é chamada de corrente do Golfo, e ela torna esse clima da Europa centro-ocidental um clima um pouco mais ameno, com invernos menos rigorosos e um pouco mais de chuva, tá? Então, comparando o clima temperado dessas duas Europas centrais aqui, a gente tem o clima temperado continental, aqui do lado direito, do lado leste, que é um clima mais rigoroso, e do lado esquerdo, que é o lado oeste, um clima temperado menos rigoroso, por causa da presença da corrente marítima quente do Golfo, certo? Em termos de relevo, a gente vai ter a predominância aqui, vou fazer de uma outra cor de marrom aqui, ó. Nessa área toda a gente vai ter a predominância de grandes planícies, as grandes planícies centrais europeias, que vão ser áreas bastante férteis. Tudo isso aqui são áreas de planícies férteis, que portanto tem muita agricultura muito desenvolvida.
de cereais, de grãos como trigo, cevada e outras coisas mais, tá? Então aqui é uma área de planícies. Em termos socioeconômicos, a gente tem do lado da Europa centro-oriental países que ainda têm dificuldades econômicas porque ainda estão acabando a transição entre o socialismo e o capitalismo. Então, todos esses países aqui eram aliados da União Soviética durante a Guerra Fria, todos eles, portanto, eram socialistas, e começaram uma transição para o capitalismo na década de 90. Quer dizer, uma transição que tem aí cerca de 20 anos, mas eles ainda estão nesse processo de transição. Então, eles ainda têm certas dificuldades econômicas, não são regiões tão desenvolvidas como o restante da Europa, mas também não estão em crise como os países aqui do sul da Europa, né, como a Itália, a Espanha e a Grécia. Okay? Em termos culturais, esses países em verde, tirando o caso da Turquia, né, os outros aqui, a Rússia, a Bielorrússia, a Polônia e tal, têm o domínio do cristianismo ortodoxo, né, e das línguas eslavas, que são línguas parentes, primas do russo. Do lado de cá agora, na Europa centro-ocidental, a gente tem o predomínio de línguas germânicas, como o alemão, o holandês e o inglês, né? E do cristianismo protestante. E em termos de economia, são as grandes potências econômicas europeias, que lideraram a Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, no caso da Inglaterra, e a segunda, como no caso da França e da Alemanha. Então, são os países mais poderosos, em termos econômicos, da Europa. Ok? Bom, com isso a gente fecha, então, essa caracterização geral do continente europeu. Mais detalhes sobre isso você pode encontrar, destacando de novo, naquela nossa tabelinha lá do Anote, certo? Bom, pessoal, agora vamos tratar de algumas outras questõezinhas aqui sobre a Europa. Primeiramente, vamos falar sobre a questão demográfica na Europa atual. Nossa, pessoal, desculpa aí. Questão demográfica na Europa atual. Bom, primeiro o que é a questão demográfica? É a questão da população. Então são todas as questões ligadas à população europeia. Vamos começar relembrando aqui o que a gente estudou em sala de aula e que a gente deu o nome de transição demográfica. A transição demográfica é um processo que envolve a queda da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Então vamos pensar assim, antes da transição, a gente tinha assim, taxa de natalidade alta e a taxa de mortalidade também alta. Então, o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, essa linha aqui é a linha do tempo. Ao longo do tempo, os países vão se industrializando, vão se urbanizando, as mulheres saem para trabalhar fora de casa, né? Passam a fazer parte do mercado de trabalho, as mulheres também vão estudando mais, o custo de vida vai ficando mais elevado, vai aumentando também a disponibilidade de informações e tudo isso faz com que a taxa de mortalidade caia e depois também a taxa de natalidade
caia. Uma coisa importante da gente notar, em primeiro lugar, é que essas duas taxas não caem ao mesmo tempo. Reparem, a taxa de mortalidade caiu antes do que a taxa de natalidade. Portanto, aqui no meio do caminho da transição, a gente acaba tendo um aumento da diferença entre essas duas taxas. E esse aumento aqui causa o que a gente chama de explosão demográfica, que é um processo que aconteceu na Europa no final do século XIX, que é o momento exatamente em que italianos, alemães, espanhóis estavam se mudando da Europa para outros países, como o Brasil, a Argentina ou os Estados Unidos. Mas, da década de 50 para cá, a Europa entrou nesse estágio aqui da transição demográfica, que é o final dessa transição. E aí, qual que vai ser a característica? Quando a gente tem esse finalzinho aqui, a população tem baixa natalidade, ou seja, as pessoas têm poucos filhos. Então, em média, tem país aí que tem, cada casal tem aproximadamente 1,2, 1,5 filhos em média. Lembra que isso é uma média, por isso que é um número quebrado assim. E, ao mesmo tempo, se tem alta expectativa de vida. Ou seja, as pessoas vivem mais tempo, ficam mais velhas, morrem mais velhas, né? Com a baixa natalidade e a alta expectativa de vida, a pirâmide etária europeia vai sofrer a seguinte transformação. Antes ela era assim, quem não está lembrando de pirâmide etária, é um gráfico que mostra a distribuição da população por faixas de idade. Então aqui embaixo estão as faixas de idade mais novas, né, a população mais nova, aqui embaixo, então começa do 0, vai 0, 5, 10, 20, 30, 40, vai subindo. Então, antes da transição demográfica, a pirâmide etária europeia era assim, como é hoje de alguns países africanos, o que significava que tinha muita criança, pouco adulto e pouquíssimos idosos. Tá? Só que depois da transição, a Europa passa a ter uma pirâmide etária mais ou menos assim. Já não é nem mais uma pirâmide, é um barril etário. Então, uma coisa aproximadamente assim. Mesmo que tenha saído meio torto aqui, não tem problema. O que importa é entender a ideia. Tá? Então, eles têm poucos... Aliás, vamos exagerar um pouquinho mais aqui. Na baixa quantidade de jovens. Exagerar não porque não seja assim, mas é porque realmente é assim. Eu estava desenhando um pouco errado aqui. Então seria mais ou menos o seguinte, eles têm uma pequena quantidade de jovens, parece um bujãozinho de gás, né? Pequena quantidade de jovens, uma quantidade relativamente grande de adultos, mas que está caindo, e muitos idosos. Isso aqui é um D. E muitos idosos, tá? O que significa, então, que eles vão ter alguns problemas. Os dois principais problemas aqui serão, vou até colocar de outra cor aqui, ó, os problemas disso. Em primeiro lugar, o problema que é mais discutido é a dificuldade para pagar aposentadorias. Simplesmente pelo fato de que tem relativamente poucos jovens e adultos trabalhando e muitos idosos aposentados.
Então o que esses países vêm tendo que fazer é pressionar as pessoas para que elas guardem os seus próprios rendimentos, para que elas tenham uma aposentadoria privada complementar, mas também para que elas se aposentem mais tarde, então que elas trabalhem mais tempo, né? Ao invés de se aposentar com 60 anos, passem a se aposentar em torno dos 70 anos. E também começam a fazer cortes nas aposentadorias. Então esse aqui é o principal problema. Mas um outro problema que acaba surgindo disso também é a falta de mão de obra. E não é a falta de mão de obra especializada, de mão de obra com alta qualificação, mas principalmente a falta de mão de obra de baixa qualificação, porque tem poucas pessoas, tem poucos jovens, o sistema educacional da Europa é bom, né? Então os poucos jovens que tem podem estudar bastante, portanto acaba tendo uma boa quantidade de mão de obra qualificada, especializada, mas falta mão de obra pouco qualificada. E essa falta de mão de obra vai acabar gerando, portanto, um aumento do preço da mão de obra, ou seja, aumento dos salários, e, portanto, vai acabar atraindo pessoas, vai acabar atraindo imigrantes. Esse processo de atração de imigrantes já vem acontecendo na Europa desde a década de 80. E por isso, hoje, a gente tem em países como a Alemanha, como a Inglaterra e a França, sociedades multiétnicas, ou seja, sociedades que têm uma grande mistura de etnias. Né? Então você vai ver diferentes culturas, religiões, línguas, cores de pele, tudo se misturando nas populações de Londres, de Berlim, de Frankfurt, de Paris e assim por diante. Exatamente porque muitos imigrantes vêm sendo atraídos para essas regiões desde a década de 80. Então hoje já tem muitos filhos, inclusive, desses imigrantes que já são jovens. Imagina um pai e uma mãe que foram para lá jovens na década de 80, tiveram seus filhos na década de 80, hoje esses filhos têm aproximadamente 30 anos. Né? Então já são filhos de imigrantes, já são uma segunda geração. Mas, porém, mais recentemente, né, também as guerras do Oriente Médio e da África vêm aumentando a quantidade de imigrantes, multiplicando por 5, 6 vezes mais ou menos a quantidade de imigrantes que chegaram na Europa no ano passado e no ano retrasado. Né? E esse aumento da imigração vem provocando uma coisa chamada xenofobia, que é interessante, como a gente viu em sala de aula, que ao mesmo tempo que os países europeus precisam de imigrantes, eles também, uma parte também da população, vem resistindo à entrada desses imigrantes por medo de que assim as suas culturas sejam muito modificadas, ou também por medo do terrorismo, naquela associação preconceituosa que se faz entre islâmicos e terroristas, como se islâmicos fossem sempre terroristas. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Ok? Bom, isso aqui então é a questão demográfica na Europa. Em seguida, vamos falar, para finalizar essa nossa revisão, um pouquinho sobre a economia europeia. Ok? Vamos lá, deixa eu mudar aqui a paradinha. Não quero salvar você, tchau. Isso. Agora, economia europeia. Bom, pessoal, vamos começar falando o seguinte. A Europa é realmente, né, uma região bastante desenvolvida. Isso aqui acho que a gente não tem dúvida, né? Tem um forte desenvolvimento, tanto econômico como social. Esse desenvolvimento, ele se originou de vários processos históricos, como, por exemplo, a colonização das Américas, o imperialismo na África, as revoluções industriais, o grande investimento em tecnologia, que deu a vários países europeus liderança
na indústria mundial, como a Alemanha, por exemplo, que é um líder aí um dos líderes da indústria mundial, e também, né, o desenvolvimento do estado de bem-estar social, que é aquele investimento todo feito pelo governo em saúde, educação, moradia, que faz com que a população da Europa tenha alta qualidade de vida. Fora isso, uma outra coisa que eu queria aqui relembrar com vocês é a formação da União Europeia. Isso aqui é muito importante. A União Europeia é um bloco econômico. Bloco econômico é quando a gente tem vários países que começam a fazer alianças para unir suas economias. Então, digamos, a gente tem aqui países que já eram vizinhos, vamos pensar assim, tá? Eles já eram vizinhos, só que eles não tinham entre si um bloco econômico, então eles eram simplesmente vizinhos. Enquanto eles eram só vizinhos e não tinham um bloco econômico, cada um tinha sua própria economia. Mesmo que eles comercializassem entre eles, eles faziam de tudo para manter essas economias separadas. Quando eles formam um bloco econômico, a ideia é que se crie entre eles uma única economia. Fazer esse contorno aqui para a gente imaginar que agora eles têm uma economia unificada. Só que essa unificação ela pode ser mais suave, mais superficial, ou pode ser mais profunda. Né? Pensa que é como se fosse o relacionamento entre duas pessoas. Pode ser simplesmente uma uma paquera, né? Ou pode ser um namoro, ou pode ser um noivado, ou pode ser um casamento, uma família constituída com filhos, netos, cachorro, peixe, gato e tudo mais. Né? Então, quanto mais unidas essas economias, mais profundo vai ser o bloco econômico. E a gente viu em sala de aula 3 níveis dessa integração. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Tá? Daqui para cá vai aumentar vai aumentar a profundidade dessa união. Então, o primeiro nível seria da zona de livre comércio. A zona de livre comércio, nossa, tá parecendo a lousa do oitavo E. A zona de livre. Nossa, a gente deu pau geral aqui. Zona de livre comércio é simplesmente quando as mercadorias podem passar livremente de um país para o outro. Tá? Então não tem mais as tais barreiras alfandegárias entre os países. Lembre que barreira alfandegária é uma coisa que a gente já estudou quando falamos lá de globalização, da OMC. Barreira alfandegária são as leis que dificultam a passagem de mercadorias de um país para o outro. Quando você tira as barreiras alfandegárias, significa que agora os produtos, as mercadorias, podem passar livremente de um país para o outro, ok? Mas veja bem, isso aqui é simplesmente uma zona isso aqui é simplesmente uma zona de livre comércio, só comércio. Seria a forma mais básica de união econômica entre os países de um bloco econômico. A segunda seria um mercado comum, que é o que os países da União Europeia criaram em 1957, o MCE, Mercado Comum Europeu. O mercado comum, além de envolver a livre troca de mercadorias,
também envolve, por exemplo, a livre imigração de trabalhadores para irem de um país para o outro para trabalhar, sem precisar pedir autorização, visto de trabalho, nada disso. E também envolve a livre circulação de capitais, ou seja, de dinheiro, de maneira que uma pessoa que mora em um país pode investir o seu capital, pode investir o seu dinheiro em outro país, seja num banco, numa empresa, numa indústria, numa loja, qualquer coisa. Tá? Então a gente tem no mercado comum, além da livre circulação de mercadorias, também a livre circulação de mão de obra e a livre circulação de capitais. E finalmente, também uma experiência lá da União Europeia, seria a união monetária, que é quando os países criam uma moeda única para eles usarem, que no caso da União Europeia foi exatamente o euro. É a única experiência desse tipo no mundo. Tá? Criação aqui do euro. A criação do euro, é interessante a gente só comentar um pouquinho para finalizar a nossa discussão. Por um lado, nem todos os países da Europa adotaram o euro. Então tem países que escolheram não adotar, como o caso da Dinamarca, da Suécia e do Reino Unido. Por que eles escolheram não adotar o euro? Porque eles não queriam ter que se submeter às regras do Banco Central Europeu, que é exatamente o órgão que a União Europeia criou para poder administrar, para poder controlar o uso do euro. E ele coloca regras para os países, como por exemplo, limite de gastos do governo, limite de inflação, limite de endividamento, regras essas que às vezes os países não querem ser obrigados a seguir. Tá? Então tem países que não adotaram o euro porque optaram por não ter que seguir essas regras. Tem outros países que não conseguiram adotar o euro exatamente porque não conseguiam cumprir essas regras, como é o caso da Hungria, da Romênia, da Bulgária, que são países que ainda estão com problemas econômicos por causa da transição do socialismo para o capitalismo e, portanto, ainda não conseguem cumprir essas regras para poder adotar o euro. E uma outra questão interessante é a história dos países, é o caso dos países que adotaram o euro, mas agora vêm sendo pressionados para mudar a sua política, porque se não mudarem vão ter que acabar saindo da chamada zona do euro, que é o grupo de países que usa o euro. E o melhor exemplo disso daí é a Grécia. A Grécia está muito endividada e foi pressionada pelos países mais ricos da União Europeia, pela França e pela Alemanha principalmente, para mudar a sua política, cortando gastos, privatizando empresas, para poder diminuir as suas dívidas e assim continuar usando o euro. Caso contrário, ela seria obrigada a deixar de usar a moeda única e voltar a usar a sua moeda nacional, que deixou de ser usada há muito tempo. Tudo bem? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu recomendo que, além de assistir esse vídeo aqui, vocês também deem uma boa olhada no Note, tá? Deem uma olhada também nas questões dos capítulos que a gente fez e também nas páginas que eu recomendei para vocês lá no P+. Fazendo um resumo geral, o que a gente viu de importante, portanto, primeiramente, a regionalização da Europa e as características de cada região. Então, quando a gente falou das 4 regiões europeias, que são a Europa do Norte, a Europa do Sul, a Europa Centro-Oriental e a Europa Centro-Ocidental. E aí tratamos das características de clima, relevo, cultura e economia de cada uma dessas regiões. Tudo isso está no começo desse vídeo e está também naquela tabelinha do OneNote. Depois a gente tratou da questão demográfica na Europa, que é o fato da população europeia estar envelhecendo, tendo cada vez menos jovens e cada vez mais idosos, o que traz alguns problemas, como por exemplo dificuldade de pagar a aposentadoria e falta de mão de obra. Né? E aí, por sua vez, isso acaba gerando atração de imigrantes, e com o aumento dos imigrantes dos últimos anos, por causa
também de crises, de guerras no Oriente Médio e na África, né, esse aumento de imigrantes também vem provocando o aparecimento da xenofobia na Europa, que é a aversão, o ódio aos estrangeiros, com medo de que eles modifiquem a cultura europeia e tal. E por último, falamos um pouco da economia da Europa, né, destacamos algumas causas para o desenvolvimento europeu e depois falamos um pouquinho sobre a União Europeia, que é um bloco econômico, né, e as características do que significa ser um bloco econômico. Beleza? Valeu, pessoal, boa prova para vocês e até mais.